Um corpo de massa M, que está representado aqui por esse círculozinho preto, tanto nessa primeira figura quanto nessa segunda, suspenso por um fio inextensível de massa desprezível, está ligado a um dinamômetro através de uma roldana, conforme ilustrado na figura 1. Se o corpo é posto a girar com uma frequência angular constante, conforme ilustrado na figura 2, e desprezando qualquer tipo de atrito, é correto afirmar que, comparado à situação 1, o valor da leitura no dinamômetro, na situação 2 no caso, será maior no item A, no item B ele fala que será menor, no item C não se altera, no item D será nulo, e no item E oscilará na frequência de giro do corpo, ou seja, o dinamômetro vai ficar marcando aqui um valor grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, conforme for a frequenciazinha do corpo. Já descartaria logo de cara este item E também descartaria de cara logo o item D. Bem, eu já marcaria logo de cara a alternativa A como sendo a correta. Por quê? Presta atenção aqui, nesta primeira situação aqui, tá todo mundo parado, então o dinamômetro vai estar marcando o mesmo valor da força-peso, ok? Na segunda situação, eu tenho o quê? Eu tenho a força-peso que também está agindo aqui e também tenho ele girando, ou seja, se ele está girando, tem energia extra nesse sisteminha aqui. Se tem energia extra no sisteminha aqui, o dinamômetro vai estar marcando um valor maior do que na primeira situação. Então já dá para marcar aqui o item A logo de cara, nem perder mais tempo e partir para a próxima questão. Só que, é claro, vamos analisar a situação que a gente tem no exercício para a gente chegar na mesma conclusão que a alternativa A está correta, ok? Nessa questãozinha aqui da Universidade Federal de Viçosa. Então vamos lá. Primeira coisinha que a gente vai fazer aqui é desenhar todas as forças que agem tanto no meu primeiro sisteminha quanto no meu segundo sisteminha, certinho? A primeira força que eu vou desenhar aqui é a força de tração, que é justamente a força que é medida aqui no meu dinamômetro, certinho? Então ele vem aqui da esquerda para a direita. Como este fio aqui é um fio ideal, já que ele está falando para você que é inextensível e também tem massa desprezível, a tensão aqui ela vai ser igual em todos os pontos do meu fio. Tanto aqui neste pontinho aqui em cima, como qualquer outro que eu pegar aqui. E é claro, aqui em cima da minha massinha, ele vai apontar neste sentido aqui. E ele é igual, como eu falei para vocês, então eu vou deixar ele indicado aqui como sendo a tração 1, tá? Relacionada à minha primeira figura. Outra força que eu tenho aqui nesse sisteminha, é claro, se esta bolinha preta tem massa, ele também tem o quê? Tem uma força-peso que aponta para baixo desta forma aqui. O sisteminha está todo paradinho aqui, então eu não preciso desenhar mais nada. Essas aqui são as forças do meu sistema 1. Agora a gente vai desenhar as forças do sisteminha 2. Porém, antes de continuar aqui, vamos já adotar um referencial. E o referencial que eu vou adotar vai ser o seguinte: de baixo para cima é positivo, esse aqui é o meu eixo Y, e da esquerda para a direita ele é positivo, e esse aqui é o meu eixo X. Então, feito isso aqui, então vamos desenhar as forças que tem no meu dinamômetro 2 ou na situação 2, certinho? Aqui é a mesma historinha, apareceu uma força de tração ali, também vai aparecer uma força de tração aqui que eu vou chamar de T2, ok? E é claro, tem a força de tração no fio aqui em cima dessa minha bolinha, e ele está o que? Inclinadinha aqui, porque tem este movimento de giro, é como se eu tivesse tirado uma foto exatamente nesse momento aqui. Então a gente vai analisar todas as forças que estão agindo neste momento aqui. É claro, se o sisteminha está girando ali com uma velocidade angular constante, todas as situações vão ser parecidas o tempo inteiro com esta imagenzinha congelada aqui, certinho? Então esta daqui é a minha força de tração 2. Eu exagerei um pouquinho no tamanho para ficar um pouquinho mais visível para vocês, mas ela tem o mesmo valor desta força aqui de tração, já que o fio, como eu já tinha falado ali para vocês, ele é ideal. Então essa daqui também é a minha força de tração 2. Só que, claro, presta atenção, eu separei um eixo X e um eixo Y aqui, então eu vou ter que trabalhar com essa forcinha aqui decomposta. Porém, antes de decompor, não se esqueçam, essa massa M aqui, ela é igualzinha a essa daqui. Então vai aparecer o que? Vai aparecer também uma força-peso para baixo, e como as massas são iguais, eu posso deixar isso aqui indicando como P, e esse aqui também indicando como P, tá? O módulo, direção e sentido das duas são idênticos, certinho? Então, feito isso aqui, adotado o referencial, é claro, a gente não vai trabalhar com essa força aqui na diagonal, a gente vai decompor ela em duas, uma no eixo X e outra no eixo Y. E é claro, na hora que a gente decompor isso aqui, a gente vai ter que levar em consideração um ângulo θ que tem aqui entre a minha vertical e o fiozinho ali da tração, tá? Que tem a força de tração agindo em cima dele. Esse aqui vai ser o meu ângulo θ. Então, na hora de decompor esta força de tração aqui, a gente decompõe no eixo X, certinho? Que vai ser o que? A tração tá 2 em X, só que presta atenção, isso aqui é um movimento circular, né? E esse movimento circular tem esta força aqui que aponta para o centro. Se aponta para o centro, essa daqui é a minha o que? Força centrípeta.
centrípeta. Eu já posso deixar isso aqui indicado caso seja necessário lá na frente. Então essa força de tração 2 em x é a mesma coisa que eu falar que essa aqui é a minha força centrípeta, tá? Então deixa isso aqui anotadinho e é claro vai aparecer aqui uma força em y neste pontinho aqui. Eu vou deixar como sendo T2y, como eu deixei indicado aqui, certinho? Então agora o que a gente faz? Vamos aplicar a segunda lei de Newton, porque a gente quer descobrir as relações entre as forças, tanto na minha primeira situação, quanto na segunda situação. Eu preciso comparar, no final das contas, o que? A tração 1 com a tração 2 para saber, é claro, que esta daqui é maior do que essa daqui. Se as minhas continhas mostrarem o contrário, é claro, eu errei, esse item A está errado, mas é claro, não vai, já fiz essa continha antes de fazer esse vídeo, certinho? Então a gente quer fazer exatamente essa comparação da tração 2 com a tração 1, tá? Fazendo essa comparação a gente consegue chegar no item A como a resposta final. Então, ok, segundo a lei de Newton diz o que pra gente? Ele diz que a soma de todas as forças que agem em cima de um corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, escrevendo isso aqui para o meu primeiro corpo, a gente vai ter o seguinte, tá? Soma de todas as forças que agem na primeira situação são o quê? São a tração 1 mais a força peso, deixa isso aqui escrito, isso aqui é igual ao quê? Ao produto da massa vezes a aceleração. Só que presta atenção, né? O sisteminha está parado, ou seja, se está parado ele não está acelerando, se ele não está acelerando a aceleração é igual a zero. Desta forma eu tenho que tração 1 mais o peso é igual a zero. Só que a gente não vai trabalhar com vetorizinhos, né? Para tirar os vetores a gente olha para o referencial, o que estiver no mesmo sentido do referencial leva o sinal positivo, e o que estiver no sentido oposto, como a força-peso, leva o sinalzinho negativo na frente. Então colocando aqui, ó, tração 1 ela é positiva e a força-peso, é claro, vai ficar negativo. Tudo isso aqui é igual a zero, como eu já tinha falado antes. Ok, então desta forma a gente vai chegar na seguinte relação, essa força-peso vem para cá, fica positiva, e a gente chega na situação que a gente queria para conseguir relacionar lá no final do exercício. Tração 1, ele é identicamente igual a força-peso da bolinha ali de massa M maiúsculo, como ele informou lá no exercíciozinho. Então, ok, feito isso aqui para a primeira situação, a gente vai fazer o que? Vamos fazer para a segunda situação. Então eu vou analisar primeiro o eixo Y, tá? Para essa segunda situação aqui. E as únicas forças que estão agindo aqui em cima do meu eixo Y são o quê? Tração 2 em Y e a força-peso. Desta forma, a mesma história, tá? Escreve ali, soma das forças é igual a massa vezes a aceleração, porém eu já vou tirar os vetores logo de cara. Ou seja, essa daqui vai ficar positiva e essa daqui vai ficar negativa. Então coloca ali, ó, tração 2 em Y positivo, menos a força-peso. Tudo isso aqui é igual a quanto? É igual a zero, porque não tem movimento aqui em cima do meu eixo Y. A bolinha não está subindo e nem está descendo. Como a aceleração no eixo Y é igual a zero, eu posso escrever aqui para Y na situação 2, tudo isso aqui é igual a zero. Agora, se eu estivesse olhando o eixo X, ok, se fosse o eixo X, isso aqui seria o quê? Soma das forças. A única força que tem ali, ó, é a força centrípeta, é igual a massa vezes o que? Aceleração centrípeta, porque eu tenho um movimento circular ali. Mas eu estou olhando, é claro, para o eixo Y, e o eixo Y, como eu já falei para vocês, não tem movimento. Se não tem movimento, a aceleração é igual a zero, ok? Então, feito isso aqui, é claro, é só pegar essa força-peso aqui e jogar para o outro lado positivo. Dessa forma, a gente vai ficar com a relação ali da tração 2 em Y, ok? Isso aqui vai ser igual ao que? Vai ser igual a força-peso. Não dá para fazer a comparação ainda, porque, ó, isso aqui é a tração 1 e aqui é a tração 2 em Y. Eu quero comparar a tração 2 apenas, certo? Não é ela decomposta. Só que, é claro, para a gente conseguir essa comparação, a gente vai ter que fazer relações trigonométricas, ou seja, vou ter que olhar para este triângulozinho aqui. E presta atenção, ó, este ângulo aqui é o mesmo ângulo daqui. Só que como essa tração 2 se relaciona com a tração 2 em Y. Presta atenção, esse vetor aqui é a mesma coisa que eu escrever ele deste lado aqui com este ângulo θ. Essa relação que eu vou ter vai ser a seguinte, tá? Θ aqui vai ser o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, cosseno de θ é o quê? Cateto adjacente, que é o meu T2y, deixa anotadinho ali, dividido pela hipotenusa, que é o que? É o meu T2. É claro, agora ficou facinho, né? Ó, esse T2 vem para cá e o cosseno vem aqui para baixo da seguinte forma. Escreve ali, ó, tração 2 é igual ao que? Tração 2 em Y, dividido pelo cosseno, tá, de θ. Só que lembra de uma coisinha, ó, T2y, a gente acabou de achar a relação aqui.
Isso aqui vale quanto? Vale a força-peso. Então já substitui ali, ó, vai ficar o quê? T2, tá? Tração 2 é igual ao peso dividido pelo cosseno de θ. Esta daqui é a relação que eu tenho. Só que, é claro, né, eu não vou sair comparando ainda esse T2 aqui com este resultado aqui. Você pode acabar se confundindo um pouquinho, porque você vai falar, ó, nossa, aqui é peso dividido por alguma coisa, então este resultado aqui tem que ser menor do que esse aqui. Porém, não é verdade isso aqui. Você tem que analisar da seguinte forma, ó. Se eu olhar o ângulo θ ele não pode ser zero, porque se ele for zero eu volto para a situação aqui. Ele também não pode ser maior do que 90, porque se ele for maior do que 90 aqui, ó, na hora que ele for girar aqui em volta, tá, ele vai bater no dinamômetro e não vai ter experimento nenhum. Então o ângulo θ ele tem que estar compreendido entre um valor de 90 graus e maior do que zero. Só que se você olhar esses valores aqui entre 0 e 90 graus, você vai obter o seguinte para o cosseno de θ. O cosseno de θ ele não pode ser maior do que 1, tá? Ele tem que ser menor do que 1 e ele também tem que ser o que? Maior do que 0. Um número compreendido entre 0 e 1, se eu colocar ele aqui na parte da divisão de baixo, é claro, este valor aqui vai sempre crescer. Pega aí na sua calculadora, imagina que essa força-peso aqui é igual a 10. Pega 10 e divide por 0,9, vê qual valor você obtém. Divide depois por 0,999, vê qual valor você obtém. Você vai perceber que esse valor aqui, que por exemplo seria o de T2, ele vai sempre ser maior do que o que? Vai sempre ser maior do que o valor de T1. Então você fazendo esta divisão aqui entre 0 e 1, você vai sempre obter um valor maior do que o original. Desta forma aqui eu posso escrever então o seguinte, que o meu T2 ele é maior do que o meu T1, ou seja, o dinamômetro vai estar marcando o quê? Uma força maior na situação 2 do que uma força maior do que na situação 1. Portanto, é claro, a alternativa A estava correta, como eu falei lá no início do exercício para vocês. É claro, eu também poderia achar uma relação aqui neste ponto aqui com a força centrípeta, só que não ia me ajudar muito porque eu precisava da força-peso, certinho? Então eu já trabalhei com o eixo Y direto aqui, porque já facilita a minha vida e as contas no final. É claro, se você quiser achar uma relação aí com a força centrípeta, não tem problema nenhum, tenta fazer aí na sua casa, você vai ver que essa relação vai ser inútil para você, certinho? É isso então, fico por aqui, sobrou alguma dúvida, não esquece de deixar sua dúvida aqui nos comentários, porque sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Então eu te ajudo e você acaba ajudando meio que indiretamente outras pessoas. É isso então, agora sim, fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!